Você sabia que existem livros que foram encapados com pele? Hoje vou te mostrar 10 livros que foram encapados com pele humana. Narrativa da vida de James Allen. A Biblioteca Particular o Boston Athenaeum foi fundado em 1807. Um livro com o título completo Narrativa da vida de James Allen, também conhecido como George Walton, o Assaltante, pode ser encontrado entre os numerosos livros antigos na biblioteca, sendo sua confissão ao diretor da prisão estadual de Massachusetts em seu leito de morte. Inicialmente, parece ser apenas mais uma obra-prima do século XIX envolta em couro branco macio. No entanto, uma inscrição em latim na capa do livro diz: "Este livro é encadernado na pele de Walton." O Walton em questão era George Walton, o autor do livro, que obteve sua riqueza ilícita por roubo em rodovias. A Dança da Morte. Talvez não seja óbvio que muitos livros encadernados em pele humana lidam com questões medonhas. As pessoas há muito se interessam pelo assunto da morte, então há muitos textos que podem ser decorados com um toque de carne humana. Hans Holbein foi o extraordinário artesão da corte de Henrique VIII. Além de fotos excelentes e particulares, ele também era um artista talentoso. Durante a década de 1520, ele fez pinturas relacionadas à morte que foram distribuídas em uma obra conhecida como A Dança da Morte. Um grande número de xilogravuras incluía subtextos humorísticos, por exemplo, um governante festejando com esqueletos para mostrar que até mesmo o governante mais elevado é mortal. Era uma duplicata deste livro encadernado em pele humana branca. Hoje ele fica nas lojas da biblioteca do Eart Colorful College, não à vista da população em geral. As sutilezas da crônica o retratam como sendo enriquecido com parafusos, ossos de junta e cabeças de morte. O exame das proteínas no couro afirma que é humano, mas quem deu sua pele para o livro permanece obscuro. D. Place. Camille Flammarion foi uma renomada observadora de estrelas francesa de meados dos anos 20. No entanto, suas inclinações também incluíam o extraordinário. Ele também era conhecido por fazer casos bastante incomuns, como tentativas marcianas de entrar em contato com a Terra e que o gás do cometa Halley poderia acabar com toda a vida em nosso planeta. Em todo caso, ele tinha seus fãs, como veremos. Supunha-se que uma jovem dama da realeza francesa era tão obcecada por Flammarion que tinha uma representação dele tatuada em sua pele. No momento em que ela estava gravemente doente com tuberculose, ela fez uma solicitação ao seu PCP. Foi-lhe dito para tirar um pedaço de pele das costas dela, transformá-lo em couro de vaca e dar Flammarion para ser utilizado para amarrar uma de suas obras. Isso foi concluído e Flammarion escolheu uma obra chamada The Place, conhecida pelo céu, como o último local de descanso da mulher. Os destinos da alma. O que poderia ser mais adequado para um livro que trata da alma humana incorpórea do que uma encadernação feita da matéria de um corpo humano material? Des Destinées de l'âme, Os Destinos da Alma, foi escrito pelo autor francês Arsène Houssaye, e foi um de seus amigos médicos, Dr. Ludovic Bullan, que decidiu que precisava de uma cobertura humana. Doado pelo autor e deu-lhe nova encadernação. Uma carta dentro do livro de Bullan revela suas escolhas ao fazê-lo. Este livro é encadernado em pergaminho de pele humana, no qual nenhum ornamento foi estampado para preservar sua elegância. Ao olhar com atenção, você distingue facilmente os poros da pele. Um livro sobre a alma humana merecia ter uma capa humana. Eu havia guardado este pedaço de pele humana retirado das costas de uma mulher. Ele também observa como esse couro humano parece diferente de outro exemplar que tinha em sua biblioteca. Hoje, o livro está na coleção da Universidade de Harvard. Outro livro da coleção de Harvard tem uma inscrição que diz: "O legado deste livro é tudo o que resta de meu querido amigo Jonas Urai, que foi esfolado vivo pelos Vavuma no 4º dia de agosto de 1632. O rei Mesa me deu o livro, sendo um dos bens principais do pobre Jonas, juntamente com grande parte de sua pele para guardá-lo. Descanse em paz." Outros livros da biblioteca, também considerados encadernados em pele humana, foram testados e revelaram ser pele de carneiro, tornando o De Destinis o único de seu tipo em Harvard. Livros de Medicina Dr. Stockton Ogre. No Colégio de Médicos da Filadélfia, há 3 livros que foram revistos no século XIX pelo Dr. John Stockton Ogre. Ogre, de apenas 23 anos, fez uma descoberta notável em 1869, quando descobriu que uma senhora chamada Mary Lynch havia morrido não de tuberculose, como se suspeitava, mas de tiquinose. Sua carne estava crivada de vermes parasitas. Para comemorar o sucesso da autópsia, ele cortou um pedaço de pele da coxa dela e a transformou em couro. Parece improvável que Lynch tenha dado seu consentimento para isso. D. Goldbu. Edgar Allan Poe foi um dos mestres dos contos sinistros e estranhos do século XIX. A acreditar nos registros de leilões, uma das suas obras acabou coberta de pele humana.
The Gold Boa é um conto sobre um homem mordido por um besouro dourado e a caça a um tesouro pirata escondido. Os caçadores de tesouros encontram esqueletos humanos, então talvez seja apropriado que este livro seja supostamente encadernado em pele humana. A cópia que foi colocada à venda inclui várias inscrições sobre a encadernação. Um deles diz: Caro John, que homenagem ao mórbido Poe, amante da morte, encontrar o inseto dourado na pele humana. O couro é decorado com uma foice, uma pá e o próprio inseto de ouro descendo em uma caveira. Livro de John Orwood. John Orwood tinha apenas 18 anos quando foi executado em 1821 em uma prisão de Bristol. Ele foi condenado pelo assassinato de uma mulher por quem era obcecado. Quando Eliza Balsum o rejeitou, Orwood ameaçou matá-la. Quando ele a viu na rua, ele atirou uma pedra nela, que a atingiu logo abaixo do olho. Ela morreu devido aos ferimentos. Nessa época, os corpos humanos para dissecação pelos médicos vinham principalmente de criminosos condenados. A dissecação era apenas mais uma punição a ser infligida aos criminosos. Orwood foi dissecado pelo Dr. Richard Smith, que também tratou Eliza de seus ferimentos. Ele anotou todos os detalhes do caso e os encadernou em um livro que encadernou na própria pele de Orwood. A capa do livro está estampada com Ancutis Vera Joannis Orwood, a pele real de John Orwood, em letras douradas. Usando essas notas sobre o caso, alguns concluíram que Orwood foi condenado injustamente pelo assassinato, o que levou sua execução. O livro de Garnett. A conspiração da pólvora é uma das tentativas de assassinato mais famosas da história britânica. Um grupo de católicos conspirou para explodir o parlamento durante o discurso do rei para eliminar grande parte da classe governante. Eles foram descobertos e muitos dos conspiradores sofreram mortes horríveis. Um homem que não era um conspirador, mas sabia da trama, era o padre Henry Garnett, um padre jesuíta. Ele ouviu as confissões dos conspiradores, mas não revelou seu plano por causa do sigilo da confissão. Por seu crime, ele foi enforcado, arrastado e esquartejado. Em 2007, um livro sobre o crime de Garnett, escrito em 1606, foi a leilão. Intitulado Uma relação verdadeira e perfeita de todo o processo contra os últimos traidores mais bárbaros, Garnett, um jesuíta e seus confederados, não se dizia apenas que estava enfaixado na pele do padre, mas também trazia uma imagem de seu rosto na frente, o assassinato do Celeiro Vermelho. Quando William Cordeiro atirou em sua amante Maria Marten em 1827, criou um alvoroço e uma mania pública por informações sobre o caso. Marten já teve um filho com o irmão mais velho de Cordeiro, mas os dois planejavam fugir juntos depois de terem um filho. Cordeiro convenceu Marten a ir com ele para um celeiro vermelho próximo, onde eles poderiam se esconder até fugirem. Ela nunca mais foi vista com vida. A madrasta de Marten sonhou com Maria em um celeiro vermelho e convenceu o marido a cavar lá, e o corpo de Maria foi encontrado. Cordeiro foi encontrada, presa e julgada por seu assassinato. Cordeiro foi considerado culpado e sentenciado a ser enforcado antes que seu corpo fosse dissecado. As máscaras mortuárias do assassino foram retiradas, mas também seu couro cabeludo e pele suficiente para encadernar um livro relatando os detalhes do caso. Isso ainda pode ser visto em um museu local. Seu esqueleto foi remontado e exibido pelo Royal College of Physicians até 2004, quando foi cremado. O caderno de Burkes. Como vimos, havia necessidade de os corpos serem usados na dissecação pelos médicos no século XIX. A maioria de seus cadáveres vinha de criminosos executados, mas às vezes não havia corpos suficientes para todos. Foi aí que os homens da ressurreição entraram. Eles abasteceram as escolas de medicina com cadáveres desenterrando os recém-falecidos. Às vezes, eles cortavam o intermediário e faziam eles mesmos os cadáveres, eles se voltavam para o assassinato. William Burke e William Ari cometeram cerca de 16 assassinatos para fornecer cadáveres à Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo. Ari prestou depoimento contra Burke e foi libertado. Burke foi condenado à morte, com o juiz acrescentando: seu corpo deve ser dissecado e anatomizado publicamente. E confio que, se for costume preservar esqueletos, os seus serão preservados, para que a posteridade possa manter em memória seus crimes atrozes. O corpo de Burke foi devidamente dissecado e sua pele foi removida e transformada em couro. Dele estava encadernado um pequeno caderno com finas ferramentas douradas e as palavras Burke's Skin Pocketbook na frente. Ele ainda veio com um lápis dentro para fazer anotações.